Bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Dei uma sumida, não foi? Mas eu estava acompanhando, né? Pode ver lá, bom dia, graça e paz, quase todo o culto, acompanhando os irmãos. Inclusive, de vez em quando, algumas observações eu fazia, mandava para a secretária, corrija isso lá, estava lá, mas estava trabalhando. Há muito tempo não ficávamos tanto tempo fora, como ficamos dessa vez, 3 domingos. E quase que eu não tenho condições de falar nesta manhã. Já estava mais ou menos encomendado ali o pastor Lucas para hoje à noite, se for o caso, né? A gente chega ainda enfrentando alguns problemas na voz. E estamos hoje tratando, na sequência proposta para o mês de janeiro, dentro do tema do ano, Eu, um servo, por amor a Jesus. E os irmãos bem sabem que usamos esse tema, mas o nosso objetivo é tratar da mordomia cristã. Somos mordomos. A ideia de mordomia está no contexto da vida de servo, e ser mordomo é ter uma disposição firme diante do Senhor, sabendo que um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Isso é certo perante a Bíblia. Todos nós teremos que comparecer. Guarde bem isto, essa palavra você ouvirá um dia. Dá conta de como você administrou tudo que eu coloquei em suas mãos enquanto você viveu. Essa é a ideia. Presta conta. Por isso nós somos servos, somos mordomos. E durante este ano, nós ouviremos muitas vezes e em muitas áreas falando sobre a mordomia cristã. Você é um mordomo. Nós não somos senhores de nada, somos servos, administradores. Não trouxemos nada. E o que vamos levar daqui? Nada. Mas durante a nossa permanência aqui na terra, Deus sabe por quanto tempo. Quanto tempo, pastor Daniel, aqui na terra? Já passou da metade, como é que é? Mais passado do que futuro, né? Mais passado do que futuro. Alguns gostam da outra expressão, né? Não é um ano a mais, é um ano a menos. Então a gente nunca sabe. Mas essa é a realidade. Estamos aqui e nesse período da nossa existência, vamos sendo abençoados com muitas oportunidades. É disso que trata a mordomia cristã. E essas oportunidades estão no âmbito do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos relacionamentos, e vamos falar sobre isso hoje. E aí nós vamos percebendo, não é, da nossa fé. E para nós, na verdade, como crentes do Senhor Jesus, o nosso ponto de partida é a fé. Porque nós fomos inseridos agora numa vida comprometida com Jesus. Aqueles que ainda não se converteram a Cristo não têm nem ideia dessa questão da mordomia, da prestação de contas. Mas ela é bíblica e é real. Por isso somos mordomos ou administradores. Um versículo que quero utilizar como ponto de partida, 3 João, o versículo 2. 3 João, o versículo 2. Diz assim: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Se a sua alma vai bem, então eu espero que a sua saúde também. A expressão de saúde, ela tem a ver também com a nossa mordomia, nosso bem-estar relacional.
e como nós lidamos com as pessoas, como lidamos uns com os outros. Outro dia, pastor Eduardo falou aqui nessa questão do relacionamento, e ele deu ênfase no perdão, não é? Quem estava aqui naquele dia? Muito bem. Quem não estava, está perdoado. Viu? Mas a questão é muito mais ampla em termos dos nossos relacionamentos, porque tem a ver com o nosso relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, relacionamento na escola, relacionamento com os desconhecidos. Porque a nossa vida é relacional. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Você sabe quem que é o seu próximo? Zé Maria, quem é o seu próximo? Sua esposa, é o mais próximo, não é? Está aí do seu lado, é o seu próximo. Mas às vezes nós selecionamos aqueles com quem nós queremos lidar. Fazemos, de alguma maneira, uma expressão pesada, né? Acepção de pessoas. Olhamos bem para uns e olhamos com cara fechada para outros. E nós precisamos desenvolver a nossa vida de mordomia como servos do Senhor, ampliando essa vida relacional. Ou, como diz o tema abordado nesta manhã, saúde relacional. Se você for pesquisar depois na internet, vai descobrir que esse é um tema relativamente novo, essa abordagem da saúde relacional. Mas tem a ver com como nós tratamos uns aos outros em nossa vida aqui na Terra. Um dos aspectos da saúde, então, que está no contexto da mordomia da existência, ou a administração da vida, é essa saúde relacional. Você já ouviu e já aprendeu que nenhum homem é uma ilha. Já ouviu isto? Ninguém é uma ilha. Esta expressão, ela foi dita ou escrita por John Donne, poeta e pregador anglicano do século XVI. Então, quando alguém fala assim, nenhum homem é uma ilha, então você vai se lembrar que foi um pregador anglicano que registrou esta expressão. Mas diz assim, nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Aqui está, então, um texto de John Donne falando sobre essa realidade que é a vida relacional. Ninguém é uma ilha. Você pode querer até viver sozinho, mas, de repente, faltou o pó royal, né? Aí você corre lá no vizinho, não tem jeito, você precisou. Os homens, de repente, você precisou de apertar um parafuso, você corre lá no vizinho e pede o quê? Uma chave de fenda. Nós precisamos uns dos outros. Na estrada, você viu alguém com o carro parado, você fica assim, paro ou não paro? Não é isso mesmo? Ajudo ou não ajudo? Aí, de repente, você fala, mas se fosse eu ia precisar dessa ajuda. Não é? E, às vezes, a gente para assim, assustadamente, a gente acaba parando para ajudar esses casos também. E a vida relacional, ela começa efetivamente quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem. Lá em Gênesis 2:18, diz assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Não é bom que o homem esteja só. Esse é um princípio de Deus para a vida humana e que tem a ver com as nossas relações de um modo geral. Só que depois que Deus criou o homem
e a mulher, os seres humanos, aí o pecado entrou na raça humana, os problemas apareceram também nessa área relacional, relacional com o próprio Deus, mas também entre as pessoas começaram os problemas. Tanto é que numa desavença, desentendimento, ou a incompreensão, ou quem sabe sem conseguir conviver com as diferenças, Caim foi lá e fez o quê? Matou Abel. Aí, como disse alguém, não é? 25% da raça humana foi extinta. Não é? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, 25% foi embora. Aí a gente percebe também os desentendimentos com Esaú e Jacó. E a raça humana, ela vem lutando com essa questão do ser, do ter, do poder. Isso vem trazendo essas desavenças e guerras, mas tudo em virtude do pecado que veio manifestar-se na vida do homem. Na verdade, o que essa temática nos oferece é que a minha vida sempre envolverá outras vidas. Não tem jeito. Sempre viveremos ligados a outras pessoas. Se o coração é a porta de entrada para desenvolver emoções positivas ou não, é preciso então cuidar com muito carinho, com muito apreço da saúde das relações. E quando a gente pensa no tema da saúde relacional, eu encontrei uma definição da seguinte maneira: a saúde relacional refere-se ao bem-estar ou ao estado de bem-estar nas interações e vínculos que uma pessoa estabelece com os outros. Essa saúde é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico, pois as relações interpessoais influenciam diretamente a qualidade de vida. A saúde relacional envolve aspectos como comunicação, empatia, respeito e apoio mútuo, que são essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. E alguns relacionamentos são duradouros, porque são relacionamentos que envolvem esses aspectos do bom trato, da boa comunicação e da empatia, do respeito, e são relacionamentos duradouros. Talvez alguns que têm aí mais de 50, 60 anos, tenham amigos desde a sua infância. Vamos fazer um teste aqui? Quem tem amigos aqui há mais de 40 anos, 30 anos, vão mantendo isso, não é? Lá na galeria também, algumas pessoas já não são tão jovens assim, né? Ou alguns até mais jovens. Até o jovem de 14, ele está levantando a mão, que tem amigo de 30 anos, né? Não é isso mesmo? É bom que ele participa também. Essa vida relacional, ela é necessária e ela faz bem para o nossa alma, como diz aqui João, não é? Espero que você esteja com boa saúde, e essa saúde aqui também tem esse aspecto relacional, porque nenhum homem é uma ilha, ou homem nenhum é uma ilha. Alguns aspectos desta singularidade do relacionamento, da vida relacional, porque nós vivemos em sociedade, e não há como fugir disto. A própria igreja é uma sociedade. Vivemos nessa sociedade espiritual, religiosa, mas você tem uma comunidade também, que é a própria cidade. Você tem a sociedade, que é o seu clube esportivo, onde você faz a sua malhação. Você tem a sociedade ali não sei, pessoal como é que faz lá, o pessoal da terceira idade? Hein? Humanizar, não é? Então, tem uma vida social. E essa vida social, de alguma maneira, nos influencia, ou nós também influenciamos o comportamento daqueles que estão ao nosso lado. E é nessa vida relacional que nós temos alguns padrões. E esses padrões, eles sobrevêm sobre nós. Eles manifestam sobre a nossa vida.
que é um padrão de beleza. Não é? Qual que é o padrão de beleza? Hein? Como é que é? A gente está correndo atrás disso, né? Padrão de beleza. Adolescentes, recentemente, a gente estava, eu não sei, esses dias, num lugar onde tinha muitos adolescentes, 13, 14 anos, cavanhaque e bigodinho. É ou não é? Já viram isso? É um padrão, está por aí. Mas a turma de 30, 40, está tudo na academia, é saúde, mas também é busca de um padrão que a sociedade está colocando, e isso tem sido grandemente explorado hoje, né? Há um padrão de cultura colocado para nós também, e nós somos envolvidos por esse padrão, porque estamos nessa vida relacional. Isso é bom, porque tem a ver também com a nossa saúde emocional. Seja qual for a sua motivação, ela tem esse aspecto da mordomia, a mordomia do corpo, a mordomia dos sentimentos, a mordomia da alma, não é? A nossa vida que é única e que nós teremos que prestar contas um dia ao Senhor. Só não podemos permitir que essas coisas todas, segundo o padrão humano, venham atrapalhar a nossa vida relacional com o nosso Deus, que é o primeiro alvo do nosso relacionamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu quero dizer, mais uma vez, é que precisamos uns dos outros. Lembra daquele cântico? Eu preciso de você, e você precisa de mim, mas nós precisamos de Cristo, até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. A chorar de vez em quando faz bem, não faz? A irmã ali falou que faz, né? Mas nós precisamos uns dos outros. E quando a gente fala de relacionamento e necessidade uns dos outros, há sempre aquela historinha, nós precisamos do médico, mas também precisamos daquele rapaz que passa na porta da gente 3 vezes por semana recolhendo lixo. Os dois estão cuidando da nossa saúde, né? Essa semana vi um lance muito interessante com um rapaz, quando o caminhão vem, mas tem alguém que vem à frente juntando lixo para facilitar o trabalho, né? Eu vi um rapaz aqui no Bromélias, estava vindo aqui para a igreja, e ele correndo com um saco de lixo na mão e tal, e um celular na outra, né? Eu falei, gente, a coisa está interessante, né? Achei muito interessante a coisa. Mas precisamos do médico, precisamos também daquele que recolhe o nosso lixo. Como disse alguém, eles não são os lixeiros, nós somos os lixeiros, né? Nós produzimos o lixo, eles são os coletores. E nós precisamos das pessoas, as mais simples que estão ao nosso redor. Dependemos de todos eles para uma saúde relacional. Alguns aspectos dessa saúde relacional, e um deles tem a ver com a empatia. A empatia. Ter empatia significa se colocar no lugar do outro. E quando nós nos convertemos a Cristo, se tem uma coisa que Ele nos ensina, Jesus nos ensinou, é exatamente isto: a nos colocarmos no lugar dos outros, da outra pessoa. Porque Ele fez isso por nós. Lembre-se sempre disto. Todas as vezes que você tiver que fazer algo por alguém e ficar temeroso por causa da realidade do mundo, do mal do mundo, lembre-se que Jesus não arriscou a vida dele para tomar o nosso lugar lá na cruz. Ele não arriscou, ele fez isso de fato, não é? Talvez o bom samaritano tenha arriscado, mas ele não arriscou. Então Jesus, ele foi nesse aspecto humano, ele nos ensina, por ter vivido sobre nós a empatia. E assim nós vamos vivenciando a vida relacional nessa empatia. Quando eu vejo o outro numa situação complicada, difícil, de luta, o que eu posso fazer por você?
Se isso fará bem para o outro, muito mais para mim. Quando eu sirvo, e Jesus fala sobre isso também, a maior bênção não é naquele que é servido, está em mim que pude servir ao outro, nessa empatia. E a nossa vida relacional, o tempo todo, nós nos deparamos com situação dessa natureza. Precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. O que você faria, o que o outro faria por você, assim eu tenho que pensar, eu preciso ajudá-lo, porque se eu estivesse vivendo aquela situação, eu gostaria que me ajudassem também. Às vezes nós estabelecemos um conceito errado nisso, né? Já cansei de ajudar determinada pessoa, eu não vou ajudar mais não, agora se vire. Mas e se fosse você, se você estivesse numa luta interminável, não consegue resolver um problema, continua dia após dia, você gostaria que as pessoas insistissem nessa ajuda? Então a vida relacional, a nossa mordomia, a administração do nosso tempo, das nossas possibilidades, vai envolver-nos nessa disposição de ajudar, mesmo aqueles que nós achamos que, na nossa compreensão e experiência, não merecem mais. Além dessa empatia, precisamos escutar o outro. Escutar não é fácil. Escutar não é fácil. Às vezes nós temos que parar com tudo para ouvir. Alguma pessoa chega para você e você pergunta, e tudo bem? E a pessoa fala assim, tudo bem. E às vezes não está tudo bem nada. Ela talvez não queira contar o que está acontecendo. Mas é preciso lembrar que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Que é para quê? É para quê? Aprender a ouvir, não é? Aprender a ouvir. E escutar é parte dessa empatia, porque tem a ver com os nossos relacionamentos. Aquele bom samaritano, ele foi bom porque ele interrompeu a sua caminhada, ele se envolveu no problema do outro, ele gastou dinheiro, ele se preocupou, foi isso mesmo? Tudo envolveu aquele homem para nos ensinar essa empatia. O texto não fala que ele ouviu. Aquele homem estava à beira do caminho, talvez sem condições de falar alguma coisa. E o que é mais interessante nisso é que ele era um samaritano atendendo e nos ensinando, porque judeus e samaritanos não se davam bem, não é uma questão histórica, mas Jesus usa essa história, esse relato, para dizer que precisamos, independente da circunstância, gostamos ou não das pessoas, precisamos parar para ouvi-las. Jesus quebra o paradigma de um homem conversando com uma mulher em público e sozinho, quando Jesus está ali no poço, ouvindo uma mulher e a sua história. Qual é a sua história? Eu não posso contar para vocês a minha história de vida. Duraria 67 anos. Eu quero dizer isso, a história é longa, não é? A história é longa. A gente conta pontos, dependendo da circunstância. Mas a empatia, o cuidado uns com os outros, está em ouvir a história do outro. O que vai no coração, na vida. E nesse contexto todo tem o aspecto essa ação, não é? Então, a empatia, o ouvir e a ação que nós podemos ter uns para com os outros. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez quem está perto de você, o seu grupo de comunhão, alguns amigos saibam. Mas é preciso, no relacionamento, entender que somos responsáveis uns pelos outros.
Assim, aprendemos a melhorar nossas relações humanas e promover o bem-estar ou a saúde nas relações que afetam o resto da nossa vida, todo o nosso ser. Quando a gente fala de relacionamento, hoje nós enfrentamos um problema sério, né, que se chama celular. Não é? Celular. Você vai num encontro aí de jovens, adolescentes, às vezes até adultos, e nós vimos isso algumas vezes nas férias, né? Eu falava assim, olha lá, né? 5 pessoas da família numa mesa, na hora do almoço, cada um com o celular na mão, né? Eu sou do tempo, quando a gente fala assim, é porque já passamos da idade, né? Eu sou do tempo em que às vezes você ia viajar, eu acho que contei essa história aqui, né? De ônibus. Quando chega, quem é que vai sentar do meu lado? Porque é uma viagem longa, viajava às vezes de Varginha, ou de Alfenas para Belo Horizonte, eram 6 horas de viagem de ônibus. Vou ter que arrumar assunto o tempo todo. Tem que conhecer a pessoa, cumprimentar, vou ter que me apresentar. Eu não sei se vocês tinham essa preocupação também, mas quando eu ia viajar, eu fazia isso. Gente, eu vou sentar durante a pessoa, vou ficar virado de costas uma para outra. Então, eu já desenvolvi esse relacionamento, eu preciso conhecer. Já chegava, já me apresentava, quem é você e tal, o que faz, você quem é. A gente conversava um pouco, aí sim, aí pode deixar a carteira lá, que o sujeito virou seu amigo, vai tomar conta para você na hora do lanche. A gente vai aprendendo. Hoje, não. Hoje, o sujeito está ali na esquina, vem um sujeito de longe lá e não quer conversar, já pega o celular, já... né? Rapaz, eu te vi lá na rua. Rapaz, eu não te vi, não. Já fingiu, né? A vida nas redes sociais criam um bom relacionamento, ou melhor, ampliam, a vida é ampliada nas redes sociais. Você tem lá... Eu não sei, um dia eu vou fazer uma pesquisa aqui na igreja, quem é que tem mais seguidores, né? Vou fazer uma pesquisa. Tem mais seguidores. A minha turma é grande, deve ter uns, sei lá, 1.200, 1.300 seguidores. Quem tem 2.000 seguidores aqui? Deixa eu ver. 2.000 seguidores. Ixi, apareceu um. Mais de 2.000 seguidores. Galeria. Os meninados não estão aqui hoje. Mais de 2.000? Irmã, tem... Alguns têm um trabalho específico que facilita, né? Eu queria saber se fosse gente normal, né? Tem um trabalho específico, vai atrair seguidor mesmo, né? Mas não são relações aprofundadas, são superficiais. Tão superficial que se colocar um texto lá que tenha 10 linhas, ninguém vai ler. Não é? Aquele negócio de coloca lá o... Como é que chama aquele negócio que você coloca lá, Ana? Aquele texto grande lá, que ninguém lê? Como é que chama? Hein? Artigo, né? Artigo, viu? Ainda bem que todos os seus seguidores leem, viu, Ana? Isso é especial. Você coloca lá 3, 4 linhas, aquele negócio lá, você vai lendo, né? Vai lendo. As relações são muitas, mas superficiais. E dependendo do que o sujeito começa a colocar lá, você faz o quê? Bloqueia. É assim que você faz, Maria? É assim que você faz, né? Todo mundo faz isso. E dependendo do que o sujeito está colocando, você vai lá e pede para ser seu amigo. Vai lá, quero ter você aqui. Ampliamos, mas não aprofundamos. Por isso, o aspecto eclesiástico é muito interessante. Essa vida relacional na igreja, né, na família, a vida relacional na escola bíblica, nos pequenos grupos. Você pode ampliar as suas relações e aprofundá-las também. Porque tudo isso tem a ver com a nossa saúde emocional. A nossa saúde relacional tem a ver com a saúde emocional. Por isso, a preocupação com esse avanço tecnológico que colocou muita gente ao nosso alcance, mas com relacionamentos superficiais e uma outra expressão que ainda não disse, com isolamento social. O isolamento social.
Entenderam? Então vamos continuar. 3 coisas que quero deixar com os irmãos. Depois dessa introdução, né, na mordomia cristã relacional, eu quero levantar aqui 3 questões. A primeira, cuidado com quem influencia você. Cuidado com as influências sobre a sua vida. Cuidado com quem influencia você. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20 fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu disse que nós somos influenciáveis, precisamos de relacionamentos, desenvolvê-los, ampliá-los, aprofundá-los, mas é preciso ter cuidado com quem nós lidamos, conversamos, e a nossa capacidade de filtrar tudo aquilo que nós recebemos. Tem uma expressão bíblica que fala, um texto, né, que fala: leia tudo e retende o que for bom. Isso tem a ver também com leitura, com música, com filmes, né, mas também com relacionamentos. Somos influenciáveis, tomamos partido sem conhecer o que está acontecendo. Não é? Se fulano falou, então deve ser a verdade, então estou do seu lado. Não é? Não, olha, legal o que você está falando, interessante, mas deixa eu ouvir o outro lado também. Eis a questão. Não é? Senão nós vamos tomando partido e às vezes o problema ele é ampliado, as relações ficam desgastadas, acabamos sofrendo porque nós não ouvimos. Falei sobre o ouvir também. Diversifique suas companhias para aprender a avaliar. Precisamos ampliar esses relacionamentos também. Não julgue os outros pela primeira impressão. Primeira impressão é o quê, Carlão? É que fica? Outro dia eu li, e eu acho que eu falei isso aqui já também, alguém disse que o que fica mesmo é a terceira. A primeira impressão pode ser ruim. A segunda impressão, o segundo contato, se houver a possibilidade, você pode ficar assim: será bem isso? A terceira vez que você encontra com a pessoa e conversa, ela vai firmar ou talvez resolver as questões anteriores. Mas em alguns casos você só terá uma primeira oportunidade para causar a impressão do outro, aquilo que você viu no primeiro encontro, na primeira conversa. Pode ser que o momento do outro tenha sido ruim. Alguém passou, estava jogando pedra numa janela. Era para quê? Fulano lá, olha, chama a polícia, está jogando pedra na janela. Não, gente, ele estava chamando a atenção daquela moça, viu? Perceberam errado, entenderam errado o que está acontecendo. O pessoal antigamente tinha um tal de fazer serenata. Serenata. Quando eu era jovem, lá em Alfenas, tinha um rapaz que... ele era um cantor lá na sociedade. Ele era um cantor, cantava muito bem. E de vez em quando, de sábado para domingo, ele ia lá na casa da namorada cantar. E eu acordava, mas não era para mim não, gente. Eu acordava e falei: gente, o cara canta bem demais. Não sei o que deu aquela história lá depois, né? Mas ele me acordava. Eu podia ficar bravo com ele, está me acordando. Mas era por uma boa causa. A causa dele, naturalmente, né? Então a gente precisa aprender nessa vida quem nos influencia. E quando a gente fala de valores, de princípios, nada como observar o que a Bíblia diz, o que Salomão fala sobre as relações interpessoais. Muitos textos ele fala sobre isso. O próprio Paulo, apóstolo, fala sobre a vida comunitária também. Por isso, cuidado com as influências sobre a sua vida. Pode ser que a pessoa tenha tratado você tão bem e você ficou impressionado. E sabe o que chamado momento palanque, não é? Como um candidato faz isso, né?
trata bem, vai na sua casa, passa na sua rua, toma um cafezinho, aí depois de eleito, o que ele faz? Some. Então chama momento palanque. Pode ser um momento de conquista, pode ser também do engano. Por isso, a gente tem que ter esse cuidado. Quem é que fala, dita sobre a minha vida? Os jovens e adolescentes, eles sempre recomendam, né, que eles aprendam a ouvir os seus pais. Quando tiver alguma dúvida, procure os seus pais, uma autoridade, a maior autoridade sobre eles aqui na terra são os seus pais. E os pais precisam exercer essa autoridade, não delegar aos outros, a escola. Inclusive, eu li outro dia que a escola não educa, a escola ensina. Quem educa são os pais, não é? E se a mãe chega para o menino e fala, seu mal educado, o menino só vai olhar para a mãe e vai dizer assim, né? Uai, estou entendendo mais nada, não é? Então, os pais não deixem de educar os seus filhos, são os responsáveis. E a maior influência sobre a vida deles. Por isso, quando a gente vai crescendo, alguns vão dizer, olha, fulano parece muito com o pai, parece muito com a mãe. Isso aqui é do pai, isso aqui é da mãe, não é? É a genética dos dois. E a gente vai descobrindo as influências sobre nós. Mas tudo que nós temos, um dia nós prestaremos contas ao Senhor. Nessa linha ainda de aplicação, eu preciso ter cuidado para não julgar os outros. Mateus 7, 1 e 2. Você pode abrir a sua Bíblia ainda. Cuidado com quem influencia você. Não julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Isso tem a ver no trato um com o outro. Aí a gente poderia dizer, mas também é vingança, não é? Mas se a gente for levar dentro do contexto da nossa mordomia, um dia nós prestaremos conta de tudo isto. Como nós tratamos o outro. Com a mesma medida, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Gosto de recordar que cada um tem um limite, não é? Dentro da própria casa, a gente vai descobrindo aqueles que são brincalhões e aqueles que não gostam muito de brincadeira, não é? Tem alguns que são tranquilos, outros são nervosos, uns tratam com amabilidade, outros são mais ásperos. Cada um tem uma maneira de ser. Cada um tem o seu temperamento e o seu jeito de ser e o seu limite. Quando você entende que cada um tem um limite, então você vai respeitar o limite do outro. Você vai respeitar. Tanto é que, de vez em quando, nas casas, a pessoa chega, já deu, não é? Ou seja, está no limite. Porque nós precisamos uns dos outros. Sabendo que cada um tem um limite, então eu preciso respeitar o outro. E o limite tem a ver nas questões mais simples. Às vezes alguém está falando e comete alguns erros na fala. Já perceberam isso? Não é? Nós fomos, não é? Nós fomos, né? A gente fica ali, olha lá, errou. Tá bom. Estava assistindo um filme ontem, foi interessante, um filme dublado, tanta gente que lá, e havia um erro de português na fala. E eu falei, gente, coisa interessante. Não é? É raro acontecer isto, mas houve um erro lá. Eu falei, bom, a gente espera que aqueles que precisam usar da palavra falem mais corretamente. Mas mesmo assim, nós temos nossos limites. A gente cuida bastante das letras das nossas músicas, né? Também no aspecto gramatical. Semana passada estava em casa acompanhando o culto, né? E havia alguns erros na letra. Já coloquei lá, já mandei para a secretária, né?
Já mandei para a secretária, amanhã corrige lá que tem um erro na letra. 2 erros que eu achei. Né? Às vezes a letra está mostrando o seu e o sujeito está cantando o teu. Às vezes está cantando teu, está cantando seu. Eu falei, e aí? Aí esse problema é do pastor Sádio. Né? Ele e a equipe dele. Mas quando a gente está falando, a gente fala assim, mas cada um tem o seu limite. Não é? No inglês, por exemplo, eu sou ótimo. The book is on the table, viu, Ana? Viu? Então a gente fica pensando na turma lá, né, Marquinhos? A turma de vocês lá do inglês, e de vez em quando alguém corrige o outro, né? Não é? Então a gente fica assim, cada um tem o limite da sua formação, da sua educação, da sua estrutura nesse aspecto. Não é? Coisa terrível quando alguém está perto de você, na hora do almoço, e mastiga com a boca aberta. Não é? Mas ele é assim, olha. Ele é assim, vou fazer o quê? É um problema de casa. Isso nunca ninguém viu, não, né? Às vezes acontece. Alguns agem ou reagem segundo o seu temperamento, especialmente a reação. Olha como que nós temos que lidar uns com os outros com tantas diferenças. Isso é bom no aspecto físico, porque a gente vai percebendo que Deus criou alguns aspectos, né? Somos diferentes uns dos outros. Isso é bom. Não há nenhum repetido, nem os gêmeos são repetidos. Não é isso mesmo? Nem os gêmeos são repetidos. Se parecem, mas nós temos que aprender a não julgar o outro naquilo que ele tem de dificuldade ou de limite ao escrever, ao falar, ao se expressar, ao seu comportamento. É verdade que dentro de casa, especialmente, precisamos ser mais firmes, porque é uma questão de educação. Não é? Com os outros, a gente respeita. Às vezes, a gente é mais ousado. Não é? Eu, como sou curioso na questão do português, nós temos uma professora de português aqui, tem mais duas ou três pessoas de português aqui hoje, né? Eu sou meio curioso. E, às vezes, eu fico atento em como as pessoas estão falando. Em uma das ocasiões, né? Eu vi uma pessoa, um conferencista, e ele cometeu um erro várias vezes. Na primeira vez, eu falei assim, não, ele pode ter escorregado. Né? Na segunda vez, eu falei assim, espera aí, tem um negócio esquisito. Na terceira vez, eu tomei a liberdade, eu falei assim, olha, essa palavra está mal pronunciada. Eu falei, agora espera a reação dele, né? Tem gente que não gosta de ser corrigido. Há pessoas que dizem, muito obrigado, aprendi mais uma. E a gente vai lidando com essas diferenças, porque nós vamos prestar contas ao Senhor em como ajudamos uns aos outros ou como lidamos nas relações interpessoais. E o princípio básico do relacionamento, que é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, qual que é? Amar ao próximo. O que é feito em amor é bem recebido. Por isso, ajudamos uns aos outros nessas relações. O segundo aspecto que quero deixar à luz, como diziam os antigos, à guisa de tudo isso, veja que batalha você está travando. Veja em qual batalha você está se metendo. Há batalhas, há lutas e há guerras que não são nossas. Elas pertencem ao outro. Há batalha que é sua. Há batalha que é do outro. E há certas guerras que são de Deus. E o nosso general nessa guerra, quem que é? É Cristo. Há batalhas. Amai os vossos inimigos. Algumas guerras, elas são vencidas. Afaste-se do mal. Salmos 34, 14 e 15. Afaste-se do mal. Salmos 34, 14 e 15. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Afaste de quê?
E faz o quê? Pratique o bem. Afastar do mal é procurar a paz. Geralmente é isso que a gente tem que fazer. Veja que batalha você está travando. Procure a paz com todos. O outro texto fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procure a paz com todos. Quando criamos problemas de relacionamento, né? Às vezes a gente fica, e agora, como que eu vou sair disto? Como que eu vou sair dessa situação? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Há muitas circunstâncias que nós vivemos que precisamos, acima de tudo, buscar ao Senhor para nos ajudar. Aqui, na questão da busca da paz, se aplica uma expressão muito usada. É melhor ter paz do que ter razão. Mas em algumas situações, você precisa lutar. Porque talvez a sua atitude seja de ensino, a sua atitude seja didática. Então você vai ter que lutar, muitas vezes. Algumas não vale a pena, só vai criar dissabor, de desgaste e vai levar a lugar algum, ou a lugar nenhum. É melhor ter paz do que razão, às vezes. Isso não é verdade absoluta. Provérbios 17:1 diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Vou repetir, Provérbios 17:1, está ali. Melhor é um bocado seco, melhor é um pão sem manteiga, não é? Sem margarina. Melhor é um pão com tranquilidade do que um churrasco com briga. Mas comprou foi essa carne? Essa carne está dura. O que mais o pessoal fala? Né? Esse pão de alho, o churrasco brasileiro tem isso, né? Pão de alho, abacaxi, o que mais você tem? Hein? Banana, gente, churrasco brasileiro, costuma às vezes nem ter carne, né? Tem salsicha, um monte de coisa lá. Salsicha é coisa de americano, né? Salsichão lá, do pastor Sadson. Melhor a casa, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Então procure a paz e viva em paz. E às vezes é assim mesmo. Mas às vezes precisamos insistir porque há princípios a serem ensinados, por isso há batalhas que nós não podemos fugir delas. Terceiro, viva as palavras nas relações interpessoais, chamadas palavras mágicas. Vocês conhecem as palavras mágicas? Os pais geralmente falam com os filhos. A palavrinha mágica, qual que é? Diz que são 7 palavras mágicas, ou 7 expressões. Onde eu achei as 7, falei, não, isso aqui não são palavras, são 7 expressões. São elas, com licença. Sabe quando o irmão senta na beirada do banco aqui e fala assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira? Não é? Pelo menos peça licença. Com licença, primeira palavra mágica. Segunda, por favor, ter que às vezes nós estamos tão familiarizados com as pessoas que a gente nem fala mais nisso, né? Beleza, valeu, né? Não é nem muito obrigado, é beleza, valeu, né? Tamo junto. Te devo essa. A gente vai usando essas expressões para dizer o seguinte, essa é a forma... A meninada tem linguagem nova hoje, como é que é? São palavras, elas vão mudando, né? A dinâmica da língua vai colocando, ao invés de palavras, gestos, mas nós precisamos aprender e desenvolver essas palavras mágicas. Efésios 4, 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Tem dias que a gente olha para os irmãos, não é? Esse hoje mastigou biribiri. Né? Quem aqui não conhece biribiri? Muito bem.
Lá no sítio da igreja tem. Acho que foi o Vicente que mandou uma muda para lá, né? Aquilo lá amarga. Giló é doce perto daquele negócio. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. É assim que nós vamos sobrevivendo e sabendo que precisamos uns dos outros nessa vida relacional. Quando criamos problemas de relacionamento, isso afeta o sono, a alimentação e o humor. Não é? O humor. Essas questões que às vezes não são bem resolvidas, o Salmo 32, 3, o salmista fala, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Estou aplicando isso aqui nas relações não resolvidas, mal resolvidas. Por isso, relacionar-se mal pode trazer esse peso para a vida física, emocional e espiritual. Né? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí vem a necessidade de resolver. Enquanto calei, ou seja, enquanto não tratei e não resolvi esses procedimentos. Por isso, o bom trato, segundo o texto que lemos, ele é necessário para uma boa vida relacional. E saúde, né, que vai afetar o corpo, a mente, o coração, e o coração no sentido subjetivo e às vezes até, de fato, né, o músculo do coração. Quanta coisa Deus tem para nós, e quando Jesus veio ao mundo e andou com seus discípulos, a ação dele foi dessa maneira. Nós somos seguidores de Cristo, para aprender com ele a tratar as pessoas. Ele foi firme quando precisou ser firme, ele foi amável, ele quebrou paradigmas quando houve necessidade para mostrar que precisamos uns dos outros. E o outro precisa de mim tanto quanto eu preciso dele. Para ter uma boa saúde relacional, é necessário melhorar a comunicação interpessoal, melhorar a capacidade também de resolver conflitos. E os conflitos estão dentro da nossa casa, dentro da própria igreja, lá no seu trabalho. E às vezes nós preferimos deixar para lá algumas coisas do que tratá-las. É preciso trazer saúde nessa relação interpessoal. Ouvir e aprender ou compreender a vida do outro, se possível. Ouvir e compreender. Desenvolver a saúde relacional, interagir com pessoas ou grupos, lembrar sempre que temos 2 ouvidos e uma boca, aprender a ouvir e não se precipitar com a língua. Isso aqui é muito importante. O falador separa os melhores amigos, por isso, cuidado com quem influencia a sua vida. Provérbios 16, 28. O perverso. Já viram quando alguém num grupo fala algumas coisas lá, e o outro vem, esses grupos de WhatsApp, né? Aí, está semeando discórdia, né? Já viram esse negócio? Está semeando discórdia. Está aqui, olha. O perverso semeia discórdia, discórdias. E o difamador separa os maiores amigos. 16, 28. Não 26. 16, 28. Dária. Não há ilha. Nós precisamos uns dos outros. Dentro da nossa própria casa, no convívio do trabalho, os que estudam no convívio social da escola. Você precisa de alguém lá na academia para te ajudar, às vezes, a levantar aquele peso, não é, que você não está dando conta, e se não te ajudar, vai te esmagar. Né? Socorro! Então, nós precisamos uns dos outros. A vida relacional te dá a oportunidade de interagir com estranhos. Aqui está o segredo espiritual.
A vida relacional te dá a oportunidade para interagir com estranhos. Para quê? Para compartilhar o Evangelho. Aí vem essa atividade, né? A ação de cada um, a proatividade, aproveitando oportunidades para ali você injetar a palavra de Deus. Relacionamos com tantas pessoas, mas às vezes nos atemos àquelas que são conhecidas, os nossos amigos, e nos esquecemos que é preciso desenvolver relações com o objetivo de proclamar a verdade do reino de Deus. Essa é a saúde da nossa vida. E no contexto da igreja, nós temos ainda a saúde relacional nesse convívio, algo muito simples. Ao chegar, cumprimente o irmão. Alguns irmãos, às vezes, chegam atrasados para o culto. Já perceberam isso? Já perceberam, né? Alguns irmãos chegam atrasados para o culto, saem batendo no ombro todo mundo. Ô, irmão, atrapalha todo mundo. Atrapalha o louvor, uma bênção, né? Não sei, é bênção, não sei. Mas alguns fazem, chega mais cedo, vai lá, cumprimenta o irmão, cumprimenta, ô irmão, quanto tempo não te vejo, né? Aí você vai lá e vai abraçar, vai cumprimentar, ou vai sentar do lado do irmão. Essa ação ela é necessária, especialmente quando tem um visitante, alguém que você não conhece. Você olha ao seu redor, faça isso agora, olha ao seu redor, de vez em quando a gente faz isso aqui na igreja, né? Tem alguém aqui que você não sabe o nome? Levanta a sua mão, olha e depois levanta a mão. Tem alguém aqui que você não sabe o nome? Vamos ver, olhar, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui dentro que você não sabe o nome? Hein? Na galeria todo mundo se conhece, né? Muito bem. Eu tenho alguns aqui que eu não estou lembrando do nome, né? Pode abaixar a sua mão. A vida relacional é isto, né? É a gente parar e cumprimentar dentro da igreja, ceder o lugar para alguém. O banco está apertado ali, tem mais 4 da família, 6 da família do Henrique, 7, né? Precisa de mais um lugar, dá licença, deixa eu sentar com a família dele ali, olha. Quem está aqui agora? Não, cadê ele? Deve estar lá embaixo com a turma, né? Então, favoreça a vida do outro, facilite quem está chegando. Não é só quem está à porta recebendo os amigos, os irmãos, os visitantes, não, mas facilite a vida do outro também, não é? Viu uma pessoa que você não conhece, e aí você, quem que você é? Eu sou membro da igreja, tem 5 anos. Oh, que legal, sou. Eu estou aqui, tem 10. Que legal que eu estou te vendo aqui, né? Às vezes acontece isso de vez em quando, né? Geralmente, às vezes acontece sempre. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aí Jesus deixa esses 3 princípios: amar ao próximo, perdoar as ofensas e amar os inimigos, nesse contexto de testemunho diante do mundo de quem nós somos. Falhos, imperfeitos, erramos, falamos tanta coisa necessária, mas falhamos em muitas delas, mas nós precisamos desenvolver essa vida relacional. Sabe por quê? Porque no dia final, ouviremos: dá conta da tua mordomia. Há um hino que nós não cantamos muito, acho que nem cantamos mais. Tem um hino que fala: não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Então, os relacionamentos que nós temos, eles devem ser intencionais, para que outros ouçam da graça que um dia nos alcançou. Um dia o Senhor dirá: dá conta da sua mordomia relacional. Como você viveu com as pessoas lá na terra? Como você aproveitou as oportunidades nesses relacionamentos? Como você influenciou aquele que estava perto de você? Por que você permitiu aquela influência sobre a sua vida? Isso atrapalhou você naquilo. Avaliação. Que Deus nos ajude e que nessa vida relacional sejamos bênçãos uns para os outros. Amém?